Todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, já sabe todo o ritual que tem que fazer, se inscrever, deixar o like, deixar teu comentário, tua sugestão, tua crítica também, você que é São Paulino, não é São Paulino, deixa aí teu comentário que é sempre bem-vindo, porque aqui é um canal de futebol e a gente fala de futebol, então todos são bem-vindos, nossos irmãos de bola, de campo, são bem-vindos aqui no meu canal, tá bom? Então seja bem-vindo, vamos falar aqui de São Paulo Internacional. Vejo que o Roger Machado, ele faz parte do futebol, tá, gente? O Roger Machado, ele ditou um caminho, né? Acho que o Roger Machado, ele deu um caminho para os adversários de como, sim, trazer dificuldades ao São Paulo. Trazer dificuldades ao São Paulo, dificuldades que o São Paulo já vem passando com lesões. Aí mais dificuldade é foda, né? Mas tudo bem. O Roger Machado conseguiu impor dificuldade ao São Paulo. Como tenho falado que o time do Internacional de Porto Alegre não está bem, mas quando se trata de marcação, seja ela individual no encaixe, seja ela por zona, o Internacional tem feito isso muito bem. Às vezes não traz bons resultados para o Inter. Claro que não. O Inter vem com 2 derrotas, né? O Roger está sendo pressionado. Mas eles conseguem pôr dificuldades. E é necessário que o time adversário consiga sair dessas dificuldades, criando jogadas, criando estratégias para sair dessas dificuldades. Eu acho que impôs isso ao São Paulo, deu um sinal para os adversários que irão enfrentar o São Paulo. Neutralizando o São Paulo centralmente, São Paulo fica com muitas dificuldades pelas pontas, porque a gente não tem ponta. Tá? O São Paulo não tem ponta de velocidade. Então tem um grau de dificuldade já nisso. Então o que eu vejo? Eu vejo que o Crespo precisa encontrar meios nesse momento para enfrentar essas dificuldades, que vai se apresentar cada vez mais para a equipe do São Paulo, tá? Faz parte, tá bom? Isso é normal. E cabe ao treinador mudar isso. Aqui na imagem para vocês, o time do Inter marcando o São Paulo, tá? O time do Inter avançava com 3 jogadores, marcava uma linha de 3, marcação de encaixe, às vezes marcação de encaixe por zona, então ela dificulta muito mais ainda quando ela é por zona, tá? Quando onde está a bola, o time adversário vai lá e faz uma compactação e marca por zona. Isso dificulta bastante, tá? Mas também essa marcação por zona, ela lhe dá também algumas... Tem também algumas fragilidades, do qual o São Paulo não conseguiu utilizar para ele mesmo. São Paulo tinha pontos ali positivos para o São Paulo achar caminhos na marcação do Inter. Tinha fragilidade também nessa marcação, tá? Toda marcação, toda tática, ela não é soberana. Tem suas dificuldades e tem suas lacunas que você estudando você consegue encontrar. E o São Paulo não conseguiu achar meios para atacar essas dificuldades do Inter que se apresentou. Vou mostrar aqui no vídeo. Primeiramente aqui o Inter atacando a equipe do São Paulo, veja que os jogadores no meio do Inter marcavam 3 versus 3, aqui na frente 2 jogadores marcando os três zagueiros do São Paulo, tanto é que o São Paulo tinha uma superioridade numérica na saída de bola, por conta do goleiro, que conta, tá, o Rafael, e por conta também dos jogadores de defesa, que era 3 zagueiros, tá? Aqui você vê um deles avançado, que é o Ferrarese, porque o Cedric baixava bastante, né, para segurar um pouco ali o Bernabei, e o Ferrarese voltava baixando ali. Quando o Ferrarese baixava para receber a bola, o Valência, que aqui está, não fazia a pressão do Ferrarese, quem vinha descendo aqui era o Bernabé. Eis aí a questão, já que daqui a pouco vocês vão entender. Primeiramente, marcação do Inter, saída de bola do São Paulo. Aqui a gente vê 2 jogadores de São Paulo, entre ele também o Marcos Antônio, mas o Alisson voltando também. Aqui você não tem o Bobadilha, que está mais avançado aqui. Ó, saída de bola, movimentação do São Paulo, veja, movimentou. Marcos Antônio era esse elo de movimentação por dentro, mas muito bem marcado, muito bem acompanhado pelo Rodrigo Tabata. Mais uma coisa que o São Paulo tinha de opção, lado de campo do São Paulo. Superioridade numérica, sempre um jogador com liberdade, seja o Sabino desse lado, se a bola tivesse desse lado, você tinha o Ferrarese desse lado com liberdade. Esse aqui já é um ponto positivo do São Paulo, tá? Mas o São Paulo não conseguia encontrar esses caminhos, em alguns momentos conseguia com o Sabino. Mas quando você buscava profundidade, você não tem com o Enzo. O Enzo Dias não é esse cara que vai te dar profundidade. Se fosse o Wendel aqui, eu acho que o Benítez seria muito mais dificuldade com o Wendel do que com o Ferrarese. Ou do que com o Enzo Dias. O Benítez seria muito mais dificuldade. Aqui você vê o Benítez bem fechado aqui, mas sempre pronto aqui para atacar o Enzo Dias se a bola chegasse no Enzo Dias, tá? Ó, o São Paulo vai construir, essa bola chega no Arboleda. A Arboleda vai trabalhar, veja agora aqui, ó, como fica o time do São Paulo. Olha a liberdade que tem, uma inversão de bola aqui do Arboleda, você teria o Sabino com bastante liberdade aqui. Uma inversão de bola aqui, você teria o Enzo Dias, mas o Enzo Dias ele ia ter que descer aqui, mas aqui você já tinha o Benítez marcando muito bem o Enzo Dias desse lado de campo, tá? E você veja aqui, né, a compactação da equipe do Inter, como o Inter marca por zona, marcava com bastante intensidade, né? Tanto é que em algum momento você tinha o Luciano baixando aqui
para buscar jogadas, né? Mais à frente eu vou mostrar isso para vocês também, tá? E você veja aqui, a equipe do São Paulo tenta, mas não consegue, como o Inter já vem marcando, ó a pressão. Já pressiona o portador da bola, põe dificuldade, 2 jogadores fechando, e aí o Inter consegue tirar a bola do São Paulo fazendo uma falta nesse lance, tá? Aqui é um lance mais adiante, que eu tenho aqui, ó, novamente, ó. O bloco do Inter totalmente fechado, dessa vez o Benítez está marcando mais por dentro. O bloco do Inter totalmente ali compactado, marcando o portador da bola aqui, que é o Ferrarese. Aqui você já vê o avanço do São Paulo aqui no ataque. E aqui você tem, novamente, aqui o Enzo Dias com bastante liberdade desse lado para uma inversão. Se assim essa inversão fosse acontecesse, tá? Mas não, o Ferrarese ele prefere um passe mais longo, buscando aqui, eu acho que é o André que tá aqui, ó. Olha lá, vai buscar um passe longo. Não, buscando o Alisson, né? O Alisson tá ali, mas acaba que não deu certo. Tá? Às vezes o São Paulo buscou muito bola longa, até por conta disso, né? A questão que eu falo aqui, a inversão de bola, eu tô falando aqui sempre isso, troca de corredor, teve alguns momentos, mas essa bola mais vertical, esse jogo mais vertical do São Paulo, é um jogo que o São Paulo faz muito bem, e quando isso é neutralizado, o São Paulo tem uma certa dificuldade, né? Ainda mais quando o São Paulo não tem um jogador para brigar lá na frente, como não tem o Caleri. O Caleri é esse brigador, esse jogador de corpo a corpo, que consegue brigar com o zagueiro e recuperar essa bola pro São Paulo. Então o São Paulo fica muito nessa bola mais rifada para frente, disputando ali, uma disputa ali de bola na frente, que é bem difícil quando é o Alisson. Até o próprio André Silva mesmo, que não tem essa briga de corpo, complica bastante. O São Paulo tem uma certa dificuldade. Por isso que o número de São Paulo foi 53% a 45% de bolas longas, passes longos do São Paulo, tá? Essa próxima imagem aqui é a saída de bola de São Paulo, tá? Novamente, mostrando a saída de bola de São Paulo. Aqui eu quero mostrar a atenção para vocês aqui, ó. Ferrarese bem aberto aqui. Desse lado você tem o Enzo Dias. Os 2 zagueiros do São Paulo, 3 zagueiros do São Paulo com Ferrarese, claro. Você não tem o Enzo, o Cedric nessa imagem que ele está bem avançado aqui nas costas do Bernabé. Tá? Marquei o Bernabé aqui, que é uma peça importante. Vocês vão entender o que eu falei no início agora do avanço do Bernabé para fazer pressão do portador da bola, que é o Ferrarese, e às vezes isso seria uma opção positiva para o São Paulo, que o São Paulo não soube utilizar em alguns momentos. Tá? Aqui você tem o Sabino, mais o Enzo Dias. Tá? Meio campo aqui, o Arboleda, o Bobadilla descendo aqui, né? Para ajudar nessa construção, mais o Marcos Antônio, mais o Alisson. Eles estão em linha aqui, né? E você vê aqui, 2 jogadores já marcando, os 2 jogadores do São Paulo, tanto o Tabata aqui, mais o Rodrigues, marcando aqui. Os 2 jogadores do Inter também, tanto o zagueiro Benítez aqui, mais o outro jogador, o Otávio, marcando aqui o Alisson. Você veja a saída de bola. Um jogador a mais aqui, que é o Rafael, então só pode ter possibilidade numérica nessa construção, mas o Rafael ele tinha opções aqui, ele tinha um passe mais aqui e um passe mais aqui. Ou, melhor opção que o Rafael tinha, seria um passe mais longo aqui. Poderia atrair essa bola com a Arboleda voltar para o Rafael emendar essa bola no Ferrarese. Aí o Ferrarese encontraria um passe mais longo buscando o Cedric. Tá? Seria essa a ideia, mas não foi isso que aconteceu. O Rafael vai fazer a jogada, veja só, o Rafael faz a jogada, chega no Arboleda. O Arboleda já erra aqui, o Arboleda ele tem um momento aqui esperando a pressão do Valência. O Arboleda ele espera o Valência pressionar. Nesse momento o Arboleda erra. Porque assim que ele dominou essa bola, qual seria do Arboleda? Já passar essa bola imediatamente para o Ferrarese. Você já viu o avanço aqui do Bernabé? Ó? O Bernabé já avançou, ele estava aqui, como ele já avançou. Já esperando esse passe aqui. Esse passe aqui do Arboleda, ele vai entrar aqui, ó. Pro Bobadilla, tá? Mas o correto seria já pro Ferrarese direto. Ó, como a Arboleda demora com a bola. Ó. Ele finge que vai tocar ali. Ó. Nisso ele deu tempo do Bernabé avançar aqui, ó. Essa dúvida do Arboleda deu tempo do Bernabé avançar. Saída de bola, gente, você não pode ter dúvida. Você tem que ter aceleração. Porque os espaços eles vão acontecer. E se não acontecer, você vai gerando espaço. Não podia esperar o Valência descer aqui para marcar essa jogada. Não precisava. Tá, então ele demora muito com a bola aqui, ó. Agora ele chega bem em cima aqui pro Arboleda. Arboleda já com a marcação pegando aqui na Arboleda. Bernabé já chegando aqui no Ferrarese, aí complica, ó. Ó, a Arboleda vai tentar uma saída rápida pro Ferrarese. Não deu. Onde já tá o Bernabé? Mas se você olhar bem aqui, no avanço do Bernabé, que é interessante a gente ver aqui, Bernabé avançou. Ó, quem tá com liberdade aqui, ó. Cedric. Então, se essa bola antes, como eu tinha falado, o Arboleda não demorasse tanto com a bola e já tivesse lançado essa bola, se você olhar bem, ó, o Bernabé está avançando aqui, essa bola chegasse no Ferrarese, o Ferrarese já teria conseguido acionar
o Cedric aqui. Aí o São Paulo já teria um escape melhor para a construção. Esse era um ponto que o São Paulo tinha, o São Paulo não soube utilizar. Tinha espaços também na marcação excelente do Roger Machado, que é boa a marcação do Inter. Tinha lacunas ali que o São Paulo poderia ter usado como um elemento positivo, tá? Como elemento positivo para o São Paulo, para um encontro ali de saída de bola, para um encontro melhor ali do São Paulo achar caminhos. Eu tinha falado isso no campinho, né? Eu abri o campinho ontem e falei um pouco sobre isso, né? Sobre essas marcações também. Um exemplo, vou buscar aqui um campinho para a gente falar melhor aqui. Vou colocar aqui no campinho. A gente vai. Posso mostrar para vocês melhor aqui no campinho também, ó. Tá até aqui montadinho aqui, tá até legal. O exemplo, a bola vem no Arboleda aqui, o Arboleda vem afogar aqui, vem desafogar aqui. Ferrarese está aberto aqui. O que acontecia? Sabino aqui. Sabino sempre era um cara de escape. Se essa bola chega no Arboleda, Borré vem aqui, Valência vem aqui, sobra Sabino, sobra Enzo Dias. Você tá vendo aqui? Sobra 2 jogadores. Então qual é dessa jogada? Chegar no Sabino. Sabino tinha corredor, Enzo Dias já não. O Benítez embarcava o Enzo Dias. O Benítez estava sempre atento aqui, tá? Se o Benítez avança no Sabino, tu tem o Enzo Dias. Se o Sampaio avança no Enzo Dias, tu tem o André. Então, sempre você vai ter jogadores com liberdade, tá? Também no meio, tá? Se o Otávio avança aqui, tu tem movimentação nas costas do Otávio e do Marcos Antônio. Eles não iam fazer isso, então eles ficavam marcando e dava toda a liberdade pro Sabino circular e levar essa bola. Era isso que o Inter fazia. Às vezes desse lado também, tá? Mesma coisa desse lado. O que acontecia era o seguinte, quando a bola estava aqui e o Borré avançava mais aqui, o Valência avançava na Arboleda, o Bernabé, ele tinha um gatilho de pressão, tá? Se essa bola tá no Arboleda, chega no Ferrarese, o que acontecia era o seguinte, Cedric está avançado, o Bernabé avançava no Ferrarese. Aí qual era a jogada? Cedric aqui, porque isso é desmontar, Juninho ia avançar aqui. Tu teria Luciano avançando aqui, teria Alisson avançando aqui. Ou pesou 2 pro mercado. Alguém ia ter que baixar, mas até alguém baixar, você já teria uma bola longa aqui tentando encontrar uma jogada de velocidade. Essa era uma ideia que seria importante que o São Paulo fizesse essa ideia, tá? Vamos voltar aqui pro vídeo de novo aqui pra gente voltar a falar aqui novamente da análise, tá bom? Novamente aqui outra saída de bola do São Paulo, tá? Aqui eu tô ilustrando muito aqui o Luciano. O Luciano ele baixava muito para receber essa bola aqui, ó. Saída de bola de 3 de São Paulo. Dessa vez essa bola vai chegar no Ferrarese. Dessa vez essa bola chega no Ferrarese, para essa saída de bola, ó. Bola esticada, chegou no Ferrarese, ó, e vai avançar. Valência avançou. Ó o Bernabé não desce. Tá vendo? O Bernabé não vai descer. E o Valência avançou já no Ferrarese. Então o Bernabé fica no Cedric. O Bernabé só tinha um gatilho de pressão quando o Valência avançava no Arboleda. O Ferrarese ficava com liberdade, o Bernabé tinha essa obrigação de saltar a pressão. Mas é um risco que o Roger Machado corria, mas valia a pena correr esse risco, né? Olha lá, bola no Ferrarese, o Ferrarese vai fazer o quê? Esticar essa bola. Quem vai vir buscar? Luciano. Eu tinha marcado, o Luciano busca essa bola e encontra um espaço legal até o São Paulo aqui nessa jogada, ó. Achou espaço, bola pro Luciano, ó a invertida de bola aqui do Luciano. Já achou aqui o André. Então você vê, o São Paulo conseguiu nessa jogada rápida aqui, ó, o Luciano vai receber essa bola, tô voltando para você ver, ó. Valência vai marcar o Ferrarese, ó. Bernabé fica para ficar no Cedric. Linha de 4 aqui, ó. 4 marcando 4, aqui, ó, da equipe do Inter. 4 já pronto para marcar 4 jogadores de São Paulo. Luciano desce para receber essa bola. Recebe essa bola, Luciano. Vai trabalhar, acha o de espaço que eu tinha falado, tá? Nessa de achar espaço, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma liberdade de inversão de bola. Mas essa inversão de bola, como eu tinha falado no início, podia acontecer? Poderia acontecer, até aconteceu, mas vale a pena? Porque o Enzo não é um cara que vai te dar profundidade. Então o que vai fazer aqui o Luciano? Ele vai preferir buscar o André. Ele tinha espaço para achar até esse passe aqui, o Luciano. Se ele quiser, seria uma opção. Seria uma opção melhor, eu creio, né? Na leitura aqui, lógico que o jogador em campo tem uma leitura dele também, tá? Mas a gente vendo aqui seria uma opção melhor, tá? Tem muito mais espaço aqui. Inversão de bola seria uma opção melhor. Mas a opção dele foi achar diretamente o André. Ou não, o André mesmo. Esse mesmo André, que acaba que aqui não vai acontecer muita coisa, porque ele vai buscar essa bola por dentro e vai tentar inverter essa bola do outro lado, mas a zaga do Inter já tá marcando muito bem. Aí no primeiro tempo ainda mesmo, né, o São Paulo consegue o seu primeiro gol. Primeiro gol de novo, que a gente tá acostumado até, né, eu acho que quem vem assistir o jogo do São Paulo sabe que o Crespo tá buscando muito essa questão da primeira bola na trave, né, buscando sempre a primeira trave desses cruzamentos.
E você veja aqui, ó. Você tem o André Silva segurando um dos zagueiros, Arboleda com mais liberdade para fazer essa movimentação para atacar o fundo. Então, uma estratégia, 2 jogadores sobre um zagueiro do Inter. Fica aqui o Rodrigues, não abaixa para ficar junto do Arboleda. E já um problema do Inter, né? Um jogador só marcando aqui, só tem um escudeiro do Inter aqui, ó. Por isso que o Bobadilha tá sempre livre desse lado, você tem mais um jogador de São Paulo, que é o Alisson. Então o Inter só jogava com um escudeiro aí desse lado, né? Pra uma sobra de bola. Bola na área do Inter, vou tirar aqui o som, porque senão, né? Vamos lá, bola na área e gol do São Paulo, né? Lá, a primeira trave, lá, a Arboleda se desprende ali do mercado, acho que é o mercado mesmo ali, né? É o mercado e consegue fazer o primeiro gol do São Paulo, né? O São Paulo consegue seu primeiro gol e abre o placar nesse jogo. Aqui, eu tinha falado, ó. Essa imagem retrata muito, ó. Esse outro escanteio de São Paulo, ó, a estratégia do São Paulo traz um jogador para baixar aqui. Com isso, São Paulo traz um jogador do Inter para baixar aqui também. Estão 2 jogadores do Inter nessa proximidade aqui do escanteio, mas esse jogador aqui para fechar um possível passe para o Cedite, acho que é aqui. Mas você veja, o Luciano no primeiro pau de novo aqui, na primeira trave, para ser esse cabeceador, e aqui você veja só um escudeiro aqui na equipe do Inter, ó. Apenas um escudeiro aqui para uma possível segunda bola para defender. Mas ele fica com 2 jogadores, o Alisson desse lado, Bobadilha desse lado de campo. Então, ele fica sobrecarregado com 2 jogadores, né? Se você olhar, tem mais jogador com liberdade aqui de São Paulo. Marcos Antônio. Então, os 3 meias de São Paulo com bastante liberdade. Isso aqui já é um presságio do que vai acontecer, né? No segundo gol do São Paulo, né? Já mostra o que vai acontecer no segundo gol. Esse escanteio é cobrado, cabeçada do Luciano, bola para fora, mas buscando sempre a primeira trave, né? Tanto que aqui no primeiro gol, o Luciano também desvia na primeira trave, mas de calcanhar, né? E consegue ali o primeiro gol do São Paulo. Aqui já é o segundo tempo inicia com o Inter fazendo essa cobrança de falta, né? E tem uma polêmica aí, não sei se foi falta o impedimento. Cara, o problema de passar na Amazon, cara, que é difícil, velho. Você vai buscar ali pra assistir na Amazon, eu nem sabia que o jogo ia passar na Amazon Prime. Pra mim é sendo Premiere. Olha lá, escanteio. Acho que teve um problema aí, uma falta, acho que foi isso, um impedimento, mas é um gol que o Inter faz já no início. Poderia ser um gol de empate, mas teve algum problema ali que acabou sendo anulado o gol do Internacional nesse lance, né? Aqui o São Paulo mantém a marcação de encaixe, tá? O São Paulo manteve essa marcação de encaixe no segundo tempo, não mudou muito a maneira de marcar das 2 equipes, tanto do São Paulo quanto da equipe do Internacional. Então a marcação de encaixe, o Borreba baixando bastante para buscar essa bola, tanto que no segundo tempo vem a mudança para o Carboneiro, e o Carboneiro ele consegue trazer aquilo que o Rocha Machado quer, que é mais movimentação, liberta mais ainda o Bernabé, e do outro lado tem o Martinho, o Benítez atacando bastante o fundo também ali nas costas do Enzo Dias, né? O Enzo Dias tinha um duelo com o Benítez ali bem interessante, mas em alguns momentos o Benítez venceu esse duelo, mas acabou não tendo ali tanto risco para o São Paulo, teve um só. Um lance bem perigoso contra a equipe do São Paulo ali, que eu vou mostrar mais à frente, tá? Então aqui vocês vejam o São Paulo marcando já encaixe ainda, o São Paulo não deixou de fazer essa marcação. E aqui a equipe do Internacional com a bola. O São Paulo tá marcando no 5-4-1, porque eu coloquei 5-4-1, porque o André tá aqui sozinho e o Luciano baixa aqui para compor essa linha de 4. Até para marcar mais aqui um dos jogadores do Inter aqui, que um dos zagueiros do Inter nesse lado de campo, tá? E aqui é o mercado com a bola, então eu vou optar pela bola longa, né? Optando pela bola longa, entra aquilo que eu sempre falo, né? O jogo espelhado. O que vai fazer esse jogo ser decisivo é aquele time que duelar melhor, né? Na segunda bola, na sobra de bola. O São Paulo vinha duelando melhor. O São Paulo vinha ganhando as segundas bolas, ganhando disputas nesse duelo contra a equipe do Inter. Aí quando tinha a questão da bola longa, né? Então o São Paulo conseguia duelar melhor até, né? Aqui o duelo que eu tinha falado, né? Enzo Dias mais o Benítez. O Enzo Dias marcando o Benítez bem de perto. Pode ver que o Enzo Dias ele larga um pouco aqui, ó. A linha defensiva, ele sobe um pouco para marcar o Benítez, tá? Até então tava legal. Alguns momentos que eu achava meio que complicado era quando o Enzo Dias ficava um pouco e o Benítez tinha essa liberdade que ele tá tendo de vir aqui buscar, ó. Nesse setor aqui, o Enzo Dias não subia a pressão do Benítez. Aqui você vê os 2 jogadores bem próximos aqui, mas uma distância até, né? Razoável ali pro Benítez perceber essa bola e conseguir uma profundidade, né? Então não era tão próximo assim, ó. Pode ver que a tentativa vai ser pro Benítez, ó lá. Acho o Benítez, ó, movimentação, mas ó, o Enzo já conseguiu fechar. O espaço já conseguiu ali interromper essa opção, né? Que seria uma opção de passe ali pro Benítez de profundidade. Aqui, ó. Essa aqui também mostra muito isso, ó. Tá aqui com a bola do mercado, o Benítez aqui se aproximando, ó. Enzo Dias vai fechar um pouco por dentro aqui. O Benítez já tenta ganhar as costas do Enzo Dias, ó.
bola lá, o Benítez já perde essa bola, a tentativa vai ser qual aí? Ó? Mercado, Benítez de novo, mas o mercado erra o passe. Mas a tentativa sempre buscando o Benítez ali, numa opção ali dele achar o fundo de campo, né? Aqui novamente, ó. Uma dobra acima do Enzo Dias com 2 jogadores da equipe do Internacional, tá? Acho que aqui tá o Rodrigues mais o Benítez. O time do Inter avança, 4 jogadores na linha de frente. E a opção vai ser essa de novo, tentativa de novo de um passe em profundidade, buscando a frente aqui, ou até as costas do Enzo Dias de novo. Mas a bola é cortada aqui pelo Sabino. Muito bem, cortou muito bem essa bola e assim dá continuidade à jogada. Então o Inter tentou achar esse caminho, né, no segundo tempo. O Inter foi tentando encontrar esse caminho para atacar a equipe do São Paulo, né? Até que vem uma substituição entre o Carboneiro mais o Matias. A entrada do Carboneiro ela ajuda bastante, ela muda a movimentação da equipe do Inter. O Inter perdendo precisava de movimentação central. O Valência não estava dando essa movimentação. O Borrelli até movimentava mais, mas também não entregava tanto. Então o Carboneiro ele conseguiu entregar aquilo que o Rocha Machado procurava, né? Que é esses jogadores mais centralizados aqui, ó. O Carboneiro entra para trabalhar mais por dentro, é um jogador que trabalha mais aberto, mas aqui entrou para trabalhar mais por dentro. Matias tentando pesar na zaga do São Paulo, entre os 2 zagueiros do São Paulo, tanto Sabino quanto a Arboleda. E aqui você dava o duelo de 1 contra 1 para o Bernabé contra o Cedric, que já está um pouco mais cansado. E o Bernabé tentava achar esse duelo contra o Cedric ali de aceleração, uma inversão de bola, achar um ponto ali que eles conseguissem. Aqui um fator interessante também tem que falar, o São Paulo muda, né? O São Paulo coloca o Tapia no lugar do André Silva. O Tapia é esse jogador que vai trabalhar entre as linhas do adversário aqui, porque ele consegue ter mais impulsão que o André Silva nesse jogo, tá? Aqui eu quero chamar a atenção pro Bernabé. Novamente aqui, Bernabé avançado aqui próximo ao Cedric, tá? Você vê o Cedric com uma liberdade aqui, você vê que vai receber essa bola é o Ferrarese. Quando o Ferrarese recebe a bola, eu tinha falado isso no início do vídeo, o Bernabé ele vai avançar no Ferrarese, e isso abria espaço nas costas para o Cedric, ó. O Ferrarese vai receber a bola, ó, como o Bernabé já avança para atacar o Ferrarese ali embaixo, tá vendo como ele já avança com bastante velocidade aqui para atacar o Ferrarese, ó. Ele já avança, o Ferrarese está recebendo a bola, como fica com liberdade aqui o Cedric. Mas o Ferrarese, com a pressão que tinha do Bernabé, ele erra o passe, manda a bola para a lateral. Mas, como eu tinha falado, o São Paulo tinha opções, né? O São Paulo tinha alguns espaços ali, até pela questão de modelo da equipe do Inter de marcar a equipe do São Paulo. Gerava espaços para o São Paulo até e tentar encontrar ali momentos ali para achar caminhos, né? Aqui a equipe do Inter marcando a equipe do São Paulo, tá? Com a pressão alta do Inter manteve essa marcação um pouco mais alta, mesmo com a entrada do Carboneiro. O Inter marcando com 3 jogadores aqui, 4 jogadores marcando aqui por baixo. E você veja que o São Paulo tinha algumas opções de saída. Ó. Saída de bola do São Paulo, bola com a Arboleda. A Arboleda vai buscar o quê? A Arboleda para um pouco para pensar o que fazer, esperar a movimentação da equipe do Inter para assim tentar o Sabino ali com bastante liberdade. O Sabino vai receber essa bola aqui, ó. Ó, movimentou, vai esperar o Matias avançar. Matias vai avançar. Bola do Sabino. Bola do Sabino. Sabino recebe essa bola. Matias já faz a pressão. Sabino vai fazer o quê? Vai jogar na bola longa. Sabino busca a bola longa. Tapia briga por essa bola. Foi um lance até interessante, mas não era do Ferreirinha, né? Do Alisson, né? Nesse lance lá. A bola sobra. Se é o Ferreirinha aí nesse lance, cara, pô, provavelmente seria um lance muito mais perigoso, mas o Alisson não é jogador do 1 contra 1. Não é esse jogador para fazer esse corredor assim. Então não deu certo, mas foi interessante esse lance. Só reservei. Foi um lance interessante, né? O Tapia consegue ali achar o Alisson em profundidade. Aqui novamente o Carboneiro entrou em campo. O Carboneiro entrou para fazer mais ou menos essa função mesmo. O Carboneiro e Maia brigando pela bola. Você vê o Benítez aqui já ganhando as costas aqui do Enzo Dias. Esse lance deu certo. Ó. Tentativas de bola para o Benítez. Nesse momento deu certo. Ó. Janela de passe. Como o Enzo Dias está um pouco aberto marcando o Benítez, tu gera uma janela de passe aqui. Ó. Aqui está o Sabino. Gerou janela de passe. Benítez pode ganhar as costas aqui com tranquilidade, tá? Gente, antes de tudo, antes de continuar esse lance, tu deixa aí teu like, se inscreva no canal, deixa teu comentário também, tá bom? É muito bem-vindo, tá? Então deixa teu like aí pra gente, tá bom? Ó, novamente aqui, ó, essa bola vai vir aqui, tá? O Carboneiro vai fazer o quê, ó? Essa movimentação, achou a janela de passe, bola pro Benítez, um lance perigoso, aos 26 do segundo tempo, o Rafael faz uma bela defesa, mas poderia ser o primeiro gol do Inter já, né? Aí o Inter tem empatado o jogo contra o São Paulo. Esse lance aí foi um lance bem interessante. E aqui eu acho que é o lance do gol do São Paulo. Lembra que eu tinha falado lá no início da bola no primeiro pau, tudo mais? Olha lá, novamente aqui, ó. Bola na primeira trave, ó, vai desviar de calcanhar aqui, ó. Luciano desvia de calcanhar. Essa bola vai sobrar aqui,
Ferrarese recebe sozinho. Ó como tá aqui, ó. O Bobadilha livre, porque só tem um escudeiro aqui. Então o Bobadilha recebe essa bola e com muita tranquilidade, muito espaço, consegue fazer o segundo gol do São Paulo. E o São Paulo vence a partida contra a equipe do Inter.